Olá, seja bem-vindo. Retomando o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 4, dando continuidade. Do verso 17, vamos ler até o 32. Então, que Deus possa nos abençoar na exposição do texto sagrado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá. Diz assim: Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? O texto é rico, com muita coisa para a gente poder estar olhando. O que a gente está estudando nessa altura do campeonato? Nós estamos estudando sobre o comportamento que Deus espera dos seus filhos. E quem são os seus filhos? Aqueles que responderam ao chamado de Deus para fazerem parte da nova aliança, né? Eu quero só voltar um pouquinho no texto sagrado, né? Lembrando para vocês o que a palavra de Deus nos diz. Vai lá no capítulo 3, voltando um pouquinho, diz assim, ó, né? O capítulo 3 fala-nos o seguinte, ó, a partir do verso de número 3, 3, Paulo falando, né? Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Então vamos ver qual é o segredo. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas
participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Então, qual eram as boas novas? Que tanto judeu quanto gentio, e o que é o gentio? Todos aqueles que não são judeus. Logo, o evangelho é um plano de redenção universal. Como diz Jesus, todas as tribos, línguas e nações deveriam ser alcançadas, isto é, o evangelho deve ser pregado até os confins da terra. E quem tem a missão de levar essa mensagem de esperança é a igreja, são os filhos de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? E Paulo enxerga esse convite ou essa missão como um privilégio. Tem gente que acha que falar de Jesus é obrigação. Falar de Jesus não é obrigação. Falar de Jesus é um privilégio. Privilégio por dois motivos. Primeiro, porque se você está falando de Jesus é porque você já o conheceu. Esse é o primeiro privilégio. Você faz parte da família de Deus, né? E o segundo privilégio é que ao falar de Jesus, você está sendo instrumento do Espírito Santo para falar ao coração daquele que ainda não ouviu, né? Não é você que converte, é o Espírito que usa a tua boca, usa a tua vida, usa a tua obediência para levar as boas novas ao perdido. E o crente não pode ter medo de falar do evangelho. E o falar do evangelho não é responsabilidade do pastor, somente. É responsabilidade de todo crente em Jesus, né? Nós temos que pregar o evangelho. E aí ele continua dizendo, ó, ainda que eu seja o menos digno de todos o povo santo, recebi pela graça, de novo ele enfatiza, ó, o privilégio de falar aos gentios sobre o quê? O que é o evangelho? Olha como ele define o evangelho aqui, ó. Tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. A salvação está disponível a todo o que crê. E de explicar a todos, não é a alguns, é a todos, esse segredo de Deus, o Criador de todas as coisas. Segredo este que Deus manteve oculto desde o princípio. E agora, olha lá o verso 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais. Então, a salvação, ela não é algo apenas para mostrar, resgatar vidas, mas isso serviu para calar a boca do inferno. O evangelho calou a boca do inferno. O evangelho tirou o poder de condenação de Satanás. Você está entendendo isso? Olha o que esse texto está dizendo, ó. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes, e na tradução mais clássica está falando aos principados e potestades, não é isso que está escrito? Aos principados e potestades nas regiões celestiais. A Bíblia fala, em outros textos, e vários textos aqui, fala que Deus nos abençoou nas regiões celestiais. Então, a salvação é algo muito maior do que simplesmente uma vida retinha, bonitinha, boazinha. A salvação é uma obra, como diz o texto aqui, de um plano perfeito, é um tesouro que nos foi dado.
tá? E por meio de quem que essa graça foi anunciada, que esse plano foi anunciado? Olha, por meio da igreja, tá? Então, ó, vou ler de novo. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, olha a dimensão disso, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Sabe o que significa isso? Deus deu um nó no diabo. Deus pregou uma peça no inferno. Entendeu? Satanás achou que tinha feito algo extraordinário ao levar Adão para a desobediência. Mas Deus falou, olha, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por um só homem entrou a redenção e a vida. Se em Adão todos foram feitos pecadores, em Cristo todos nós somos convidados para uma nova vida. A condenação não pode ser universal e a salvação ser apenas seletiva. Isso é incoerente. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior que o pecado. Não tem sentido Deus escolher apenas meia dúzia de pessoas para ir para o céu. A salvação é para todos. Deus ama o mundo. E aqui está dizendo exatamente isso. Olha o verso 11. Este era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora, nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. E aqui ele vai falando. E o que Paulo está dizendo aqui? Que agora que nós... Então, preste atenção, a salvação é um dom de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer para merecer o céu? Nada. Você não merece o céu. Eu não mereço o céu. Nós não merecemos o céu. Não é por mérito. O céu é alcançado pela graça, mediante a fé no sacrifício redentor de Jesus Cristo. Agora, uma vez abençoados, porque nós cremos, porque nós recebemos Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, porque nós reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos, uma vez pertencendo à família de Deus, que a Bíblia chama de igreja, não é igreja local, denominacional, não existe uma igreja denominacional que seja a igreja de Deus e as outras que não fazem parte daquela suposta denominação não são. A igreja de Deus é invisível, não tem placa, não tem estatuto, não tem doutrinas criadas pelos homens. Né? Os ensinamentos estão nas escrituras sagradas. E para essa igreja, para aqueles que são chamados para fazer parte dessa igreja, Paulo nos faz uma recomendação. E é isso que nós vamos ver aqui, ó. Paulo nos convida que, uma vez salvos, agora sim entra as nossas obras. Não para a salvação, mas para a santificação. As obras são necessárias para a santificação e não para a salvação. A salvação é pela graça. E agora nós somos desafiados a vivermos. Paulo já está falando aqui no capítulo 4 todinho. Se você não participou dos estudos anteriores, procure aí, que tem vídeos apresentando a aula anterior, ou leia a sua Bíblia. Tá? O capítulo 4 é a prática cristã. Né? Até o capítulo 3, 1, 2 e 3 é a doutrina, e a partir do capítulo 4 é a prática cristã. Né? É a vida cristã dessa nova sociedade chamada igreja. Então, nós estamos estudando esse contexto. Paulo fala assim, né, que uma vez que nós pertencemos a esse corpo chamado igreja, assim, diz ele, né, eu lhes digo com a autoridade do Senhor.
Então, Paulo está falando aqui em nome do Senhor. Primeira coisa, tem uma negativa aqui, ó. O que eu não devo fazer. Tem algumas recomendações que, uma vez que você aceita Jesus, você não deve praticar. Não é que você não pode praticar. Não é condizente com a sua vida. Não condiz com a sua conversão. Não viver mais como os gentios. E quando ele fala gentios aqui, ele está falando pessoas que não conhecem a Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Levados por pensamentos vazios e inúteis. Agora, vamos combinar aqui. Eu estava lendo esse texto para falar para vocês, e parece que eu estou lendo um texto que está falando da cultura do século XXI. Não é verdade? Nós estamos vivendo uma época, eu nunca vi uma época com tanto pensamento vazio e inútil como os nossos. Não é verdade? Uma sociedade vazia, uma sociedade que dá valor às coisas inúteis. E não estou sendo radical, não, hein? Eu estou falando aquilo que nós sabemos. Conversas torpes, sem nenhum conteúdo, levados, as pessoas são levadas por esses pensamentos vazios e inúteis. Né? A mente deles, olha como descreve aqui, ó. Veja se isso não é um retrato nos nossos dias atuais. A mente deles está mergulhada onde? Na escuridão. 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Porque tão cegos, andam sem rumo. Olha o texto, amados. Estão alienados à vida que Deus dá. Não conhece. Por isso, Paulo fala que eles precisam ouvir. Eles precisam ter contato. Eles precisam saber. Nós pecamos pela omissão. Quando nos acovardamos, porque não queremos parecer chato, radical, não queremos passar por fanáticos. E aí a gente deixa de compartilhar, né? De falar. Temos que falar. Temos que falar. Por que que eles estão alienados? Porque diz aqui que eles são ignorantes. E endureceram o coração para ele quem? Para Deus. Aí esse texto me fez lembrar Romanos. Vamos voltar um pouquinho lá, Romanos capítulo 1, versículo 18, né? Romanos 1, 18, vai nos falar o seguinte, ó. Assim, olha lá, verso 18. Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Pode-se perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina, portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isto, sua mente ficou obscurecida e confusa. E aí o texto vai falando-nos, entendeu? E aí, por eles terem ignorado Deus, olha o que diz o versículo 19 do capítulo 4 de Efésios. Tornaram-se insensíveis. A gente está vivendo numa época de sensibilidade zero, ninguém está nem aí com ninguém. As pessoas amam mais os seus animais do que as pessoas. Amam mais seus objetos do que as pessoas. Se sacrificam muito mais pelo dinheiro do que pelo bem-estar do outro. Né?
Diz aqui, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda sorte de impureza. É esse mundo que a gente está vivendo, de imundícies, de sensualidade exacerbada. Agora, olha o que diz a palavra aqui no versículo 20. Isso aqui é o que nós não devemos fazer. Porque não foi nada disso que está aqui, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Deus não tem nada a ver com essa vida. Né? Uma vez que ouviram falar de Jesus, foram ensinados sobre a verdade que vem dele. O que ele está dizendo aqui? Aqui é um imperativo no grego. Livrem-se. Livrem-se. Do quê? Da sua natureza, da sua antiga natureza. Na tradução mais clássica está dizendo, se dispam, né? É como tirar uma roupa, né? Se desfaçam, tiram essa roupa velha e se revistam do novo homem, né? Livrem de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Como é que era esse modo? Adjetivo, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. A nossa natureza é corrompida, irmãos. Dentro de nós há uma natureza pecaminosa corrompida, que nos impulsiona para o mal, que nos tenta. Eu passo por essas lutas, eu não sei você. Eu sou crente em Jesus e luto para me despir do meu velho homem continuamente. Isso não é algo que você faz uma vez na vida. Você tem que fazer diariamente. Diariamente você tem que se despir do velho homem. Você tem que se revestir do novo homem. É dia a dia. Como é que a gente faz isso, pastor? Eu não dou conta. Nem você, nem eu. A gente não dá conta. Não é por força própria. Você não consegue deixar de viver no pecado por esforço próprio. É preciso que você pratique o que o versículo 23 está orientando. Você precisa deixar que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Habite ricamente a palavra de Deus nos vossos corações, diz o apóstolo Paulo. Então a gente tem que ter a mente renovada. A gente tem que alimentar nossa mente com louvores, com leitura da palavra, com comunhão cristã. Por isso que a Bíblia fala que é importante a comunhão. O crente não... E na igreja, esse encontro aqui deveria estar entupido. Eu não sei quantos tem aqui agora, mas deveria estar abarrotado de gente. Opa, momento da gente estudar a palavra de Deus. Mas eu acho que tem muito irmão que está muito mais preocupado em assistir o jogo do Santos daqui a pouco do que em estudar a palavra de Deus. E quando você não se alimenta, não deixa o Espírito renovar a tua mente, sabe o que toma conta do teu coração? A natureza pecaminosa, o velho homem. Sua mente vai para as impurezas, vai para a maldade. Isso é natural. Eu tenho que lutar. Paulo fala, eu esmurro o meu próprio corpo. Paulo fala que a gente tem que crucificar o nosso velho homem. E Paulo fala aqui, então, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Deus quer que nós vivamos uma vida de santidade. Mas Deus não vai te santificar. Isso é uma tarefa tua. Deus já te salvou. A santificação é responsabilidade sua. Se você não buscar, você não vai receber. Por isso a Bíblia nos convida a enchei-vos do Espírito. A vida cheia do Espírito é uma vida onde a minha mente tem a palavra de Deus povoando o meu pensamento. Vocês conseguem entender isso, irmãos?
que a gente está estudando aqui, que a gente está olhando aqui. Portanto, Paulo chega a uma conclusão aqui, ó. Uma vez que você está disposto a ser guiado pelo Espírito, então algumas coisas precisam mudar na tua vida. Você precisa abandonar. Primeira coisa que você precisa abandonar é uma vida de mentiras. Crente não vive uma vida de mentiras. Mas seja verdadeiro. Né? Seja verdadeiro com o teu irmão. Porque nós somos parte do mesmo corpo. Né? Outra coisa, quando você tem uma mente controlada pelo Espírito Santo, não deixa que a ira te controle. É impressionante, porque a nossa natureza se descontrola, mas um homem cheio do Espírito Santo não se deixa tomar pela ira. Não permite que a ira fique controlada. Irai-vos, mas não pequeis, não é isso que o versículo fala? Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Por quê? Porque ela cria oportunidade para o diabo. E se você não vigiar, você se torna um iracundo, um crente iracundo, um homem de palavras duras. E aí Paulo fala, quem é ladrão, para de roubar. Você vê que o grupinho da igreja não era gente de alta estirpe, não, é tudo tranqueira. Em vez disso, use as mãos para trabalhar. Então, pastor, eu não sou ladrão, mas às vezes é preguiçoso, não quer trabalhar. Use as mãos para trabalhar com empenho. Seja honesto. Essa é a característica da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim, ajudar generosamente os necessitados. Seja bondoso, faça o bem, ajude. Agora, outra coisa aqui que é muito comum quando você está na carne. Evite o linguajar sujo e insultante. Às vezes eu vejo uns crentes com uma boca que eu falo, misericórdia do Senhor Jesus. Está vivendo na carne. Não está tendo a mente renovada de Cristo. Né? Olha o que diz a palavra, que todas as suas palavras sejam o quê? Boas e úteis. A linguagem que está aí é torpe. Uma linguagem torpe é uma linguagem que não edifica. A sua palavra deve dar ânimo àqueles que ouvem. Lá em Provérbios, tem vários textos falando da palavra. A palavra dita no tempo certo, quão boa é. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. A palavra certa cura a alma, restaura os ossos. Leia lá. Né? A palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. São textos que estão lá em Provérbios. Vou te dar uma tarefa. Leia depois Provérbios e procure todos os textos que diz sobre a palavra, a linguagem, a fala. E por fim ele diz o seguinte, não entristeçam, porque quem é que fica triste com essa vida? É o Espírito Santo. Quando você vive uma vida de pecado, uma vida de ira, uma vida de desonestidade, uma vida de linguagem torpe, você está entristecendo o Espírito Santo, que habita em você, porque apesar disso você tem o selo do Espírito porque foi salvo. E esse selo é a garantia que você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Por isso Paulo fala, livrem-se de toda amargura. Você não é mais seu, você é do Senhor. Livre-se de toda amargura. Livre-se de toda raiva.
livre-se de toda ira, livre-se de todas as palavras ásperas, livre-se de calúnia. Calúnia chama-se fofoca. Quando você fica falando dos outros, sem saber ao certo se aquilo é verdade, você está caluniando. Tire a maldade do teu coração. Se a tua palavra não for para edificar, fica quieto, fecha a boca, vai orar. Mas não sai falando pelos cotovelos aquilo que você não tem certeza, não falar daquilo que você ouviu. Em vez disso, seja bondoso, tenha compaixão do teu irmão que caiu, ore por ele, perdoe a ele, ajude-o a restaurar, assim como Cristo fez com você. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa mensagem está gravada, compartilhe ela com outros que não tiveram a oportunidade de ouvir depois. Porque nós precisamos, mais do que nunca, de uma igreja composta de homens e mulheres que deixam o Espírito Santo dirigir suas mentes e seus corações. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.